Nós estamos trabalhando um livro enraizado, né? Lugares escondidos onde Deus está nos desenvolvendo cada um de nós. No último encontro nosso, nós conversamos a respeito de nós desenvolvermos a nossa confiança em Deus. E nós não podemos sair do processo de Deus, que às vezes nós não entendemos, mas esse processo de Deus nos leva a desenvolver uma confiança em Deus e que vai fazer com que as nossas raízes sejam fortes e fundamentadas em Cristo Jesus. O diabo vai tentar de todas as formas levar você a perder a confiança em Deus ou fazer você confiar em outra coisa que não seja Deus. Ele vai criar situações para que parece que você deve acreditar naquilo, mas o único que você deve acreditar é o Senhor. Nós aprendemos e temos aprendido que nós temos que desenvolver o caráter de Cristo em nossas vidas. Lembramos que Deus, Ele não mente, e nós não devemos mentir, que Deus é bom, e nós devemos ser bom. O caráter do Senhor está essencialmente ali em Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós temos que desenvolver isso nas nossas vidas, queridos. O caráter de Cristo fazer parte de nós. Nossa caminhada, você vai ter momentos que você parece que vai estar sozinho, parece que você não vê ninguém, mas em todos esses momentos, pode ter certeza, Deus está com você. Você nunca estará sozinho. O diabo sempre vai colocar você como um alvo. Ele sempre vai jogar dardos, setas para te atingir. Mas se você se fortalecer na palavra do Senhor, você vai se ver livre desses dardos inflamados do maligno. E a palavra do Senhor é de suma importância. Eu semana passada coloquei esse slide, eu vou colocar novamente esse slide de Benny Liebscher, que diz assim: satisfação e meditação vão obviamente além da mera leitura. Se quisermos um sistema de raízes firmemente plantado na palavra, devemos nos aprofundar na Bíblia, meditando, estudando, memorizando, orando e especialmente praticando. Se você quer ter as suas raízes profundas, você tem que ter essa prática diária, fundamentar a sua fé na palavra de Deus, para que você possa realmente ter essa palavra no seu coração e você possa praticar essa palavra, você possa realmente pôr em prática dia a dia. A palavra do Senhor diz que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é como um homem prudente que plantou a sua casa, que edificou a sua casa sobre a rocha. Bateram os ventos, vieram as tempestades, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. E é ali que nós devemos firmar, queridos, a nossa fé é na rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso, queridos, que nós precisamos buscar intimidade com Deus. É necessário que você busque intimidade com Deus, mas parece que nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão sem tempo de buscar intimidade com Deus. Parece que as pessoas não encontram mais tempo para passar com Deus. A gente encontra tempo para conversa fiada, a gente encontra tempo para tereré, encontra tempo para chimarrão, encontra tempo para um chocolate quente, encontra tempo para um mate doce, mas muitas vezes a gente vê as pessoas não encontrando tempo para investir na presença de Deus. E nós precisamos, queridos, ir para o lugar onde Deus quer ter um encontro conosco. Olha só o que o salmista, no Salmo 91, ele diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Como buscar intimidade com Deus, queridos? É no lugar de encontro, é no lugar secreto, é no abrigo do Altíssimo. É lá que você pode encontrar descanso. Eu lembro quando eu era criança,
Eu acho que vocês já leram também naquela bolacha, está escrito assim, bolacha de água e sal. Eu nunca tinha entendido, mas como que se faz bolacha com água e sal? Eu acho que em algum momento eu até peguei sal e joguei um monte de água para ver se saía bolacha, mas não sai bolacha. Até que a gente vai crescendo, vai entendendo que para fazer uma bolacha de água e sal não vai só água e sal, vai farinha, vai outros ingredientes também que fazem com que ela tenha consistência e possa criar a bolacha de água e sal. Então eu aprendi que bolacha de água e sal, mesmo ela sendo gostosa, ela precisa de vários ingredientes, não é somente água e sal. Vai também água e sal, mas não só aquilo. E queridos, em nossa vida, nós devemos colocar nas nossas fundações, sabe, nós devemos dar importância para a fundação da nossa fé, da nossa vida cristã, porque é através dali, queridos, que você vai ter uma base sólida, é a partir dali que você vai ter um resultado final que Deus deseja e que você deseja também. Para fazer a bolacha, para ter o resultado da bolacha, não é só água e sal, precisa de vários ingredientes. Apesar de serem poucos, mas precisam de todos eles, porque se faltar algum, vai ficar faltando. Não vai ser, se você deixar de colocar o sal, não vai ser bolacha de água e sal, vai ser bolacha de água, né? Vai tirar o sal. Então é necessário para a nossa fundação, da nossa fé, da nossa vida espiritual, queridos, nós precisamos de todos, sabe, de todos os ingredientes para isso, para que a sua raiz seja profunda, esteja no lugar correto, na ordem certa. O seu relacionamento com Deus deve ser marcado por intimidade, dependência, fé e descanso. Agora, onde você vai encontrar esses ingredientes? Onde você vai encontrar intimidade, dependência, fé e descanso, queridos? Que são ingredientes essenciais para a fundação das tuas raízes. Só no lugar secreto, em oração. Só no momento com Deus. É lá no secreto com Deus que você encontra, que você desenvolve, sabe, um sistema de raiz que é fundamental e que dure, queridos. Não é uma raiz que logo ela apodrece, mas é uma raiz que é profunda e ela dura. Ela não vai, sabe, perecer e vai te manter em pé todos os dias da sua vida. Agora, onde é o lugar do encontro? Nós encontramos os ingredientes no secreto, no momento de oração a sós com Deus. Onde é o lugar de encontro? Mateus 6,6 diz: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto, o recompensará. É lá, querido. Onde é o lugar de encontro? É no lugar secreto. Sabe qual que é a importância de você estar, sabe, nesse lugar, nesse encontro? E é interessante que você não pode, não deve estar nesse lugar de encontro esporadicamente. De vez em quando, porque eu estou passando por necessidade, agora eu vou para o lugar de encontro. Porque eu estou com problema de saúde, eu vou para o lugar de encontro. Porque minha família está totalmente desestruturada, eu vou para um lugar de encontro. Porque estou passando um problema de saúde, vou para o lugar de encontro. Porque eu não estou bem emocionalmente, psicologicamente, eu vou para o lugar de encontro. Não, tem que ser cotidianamente, é todos os dias, você precisa estar nesse lugar. Você sabe qual que é a razão de você estar nesse lugar, no secreto com Deus? É porque lá você encontra Deus, é porque lá você tem um relacionamento com Ele. Não existe relacionamento com Deus sem estar a sós com Ele, não tem como. E olha, queridos, o primeiro chamado de Deus para você é para estar com Ele. O chamado de Deus para você não é para você fazer ministério, não é para você, em primeiro lugar, cantar ou pregar ou evangelizar ou fazer qualquer outra coisa. O primeiro chamado de Deus para você é para você estar com Ele.
Quando Jesus, ele chama os seus discípulos lá em Marcos, capítulo 3, ele já tinha passado um tempo de oração, e aí ele sobe ao monte e chama a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, ele designou eles como apóstolos, para que eles estivessem com ele, e também para que ele pudesse enviar a pregar e a expulsar demônios. Eles tinham essa autoridade, porque Jesus deu. No lugar de encontro, queridos, nós temos a presença dele conosco. Não é um sentimento, não é uma sensação, não é um frio na espinha, não é um calor, mas é a presença real dele conosco. É por isso que nós precisamos estar nesse lugar. O que nós olhamos nesse texto e o que nós vemos que Jesus faz? Jesus já tinha orado. Se você ler depois, não agora, mas na sua casa, todo o texto completo, você vai ver que Jesus já tinha orado. Jesus chama para si aqueles que ele quis, ele escolhe 12 para estar com ele, para que ele pudesse enviar esses 12. Nós devemos ter, queridos, uma conexão profunda com Deus, uma conexão profunda com Jesus, sabe, num contínuo desenvolvimento. Eu queria que os adolescentes parassem de olhar o celular agora, tá? E prestassem atenção, tá bom? Beleza? Então, nós precisamos, sabe, desenvolver essa conexão profunda e contínua com Deus. Se não for desse jeito, queridos, nós não vamos ter raízes saudáveis, nós não vamos ter. Quando nós desenvolvemos um relacionamento profundo com Jesus, Ele reorganiza as nossas prioridades, Ele reorganiza o desejo, sabe, de fazer com que o nome dEle seja conhecido. Ele faz com que cresça dentro do teu coração paixão e foco para que você leve o nome do Senhor Jesus a ser conhecido em todos os lugares. Por quê? Porque você tem relacionamento profundo com Ele. E aí, sabe o que acontece? O desejo de você aparecer some, porque você não quer aparecer, você quer que Jesus apareça, você quer que o nome dEle cresça e que o teu diminua. E é isso que nós precisamos, porque nós passamos a ser motivados pelo amor de Deus, não é motivados por uma paixão, não é motivados por um sentimento, por um sensacionalismo, é motivados pelo amor de Deus. O escritor desse livro que nós estamos baseando essa série de mensagens, ele diz: a questão não é se você consegue estar apaixonado em um grande culto de louvor com milhares de outras pessoas que amam a Jesus e com sua banda de louvor favorita tocando. A questão é se o seu coração pulsa de amor por Jesus quando você está sozinho. Sabe, estar no meio de uma galera igual ontem nós estávamos aqui, gente, que culto maravilhoso, que momento, que encontro tremendo ontem aqui. A igreja de Teicuê aqui conosco, o JM estava aqui, a JM de Maringá estava aqui também. Que momento especial de louvor e adoração. É gostoso estar junto, mas o mais importante é se nós temos o mesmo gás, sabe, a mesma forma de adorar, de louvar, de ouvir a Deus quando nós estamos sozinhos. Ou quando nós estamos sozinhos na presença de Deus, não estou sentindo nada. Você não tem que sentir, tem que saber que Deus está ali falando com você. Sabe, Davi, quando a gente olha para a vida de Davi, ele não liderava, sabe, a partir desse lugar. Ele vivia nesse lugar secreto com Deus. Ele vivia com Deus. Será por que Deus falou para nós que ele era o homem segundo o coração de Deus? Será porque esporadicamente ele ia para a presença de Deus? Não, é porque ele estava lá constantemente. Tome cuidado, queridos, quando você não está no lugar secreto, quando você não tem tempo para Deus, para ter intimidade com Deus, quando você vai lá só de vez em quando você precisa. Sabe por quê? Porque as tentações vão se levantar para te levar, para motivar você a ir para outras coisas. O inimigo vai se levantar de tal forma para levantar situações para você abandonar e ir para outro lado.
É isso que Ele quer, porque Ele entra sorrateiramente. Então tome cuidado se você não está constantemente na presença de Deus, buscando um relacionamento, buscando intimidade com Deus. Uma verdade que Benny, o escritor, diz é que frequentemente cristãos empolgados com a ideia de serem usados por Deus, mas sem qualquer estratégia vinculada a esse entusiasmo. É interessante que muitas pessoas estão entusiasmadas com o que Deus, mas não procuram, não se preparam, não buscam a Deus, não querem saber o que Deus tem, qual que é a direção de Deus. Beninda diz que muitos cristãos estão empolgados com a ideia de serem usados por Deus para transformar o mundo e andam por aí cheios de energia, gritando avivamento. É maravilhoso, queridos, o entusiasmo por busca de avivamento, é maravilhoso, mas somente gritar por avivamento, somente dizer, vamos ter um avivamento e não fazer nada, não muda, queridos, não muda a direção, não tem avivamento se nós ficarmos somente gritando avivamento, não tem mudança, queridos. Sabe, é necessário uma estratégia. É necessário uma estratégia que esteja vinculada à nossa paixão por Jesus, à nossa paixão pelo reino de Deus. Lucas capítulo 10, 41 e 42 diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, queridos, as pessoas querem um avivamento, eu tenho orado, durante todo esse tempo que nós estamos aqui em Carapó, nós temos orado para que Deus traga um avivamento na igreja missionária de Carapó, para que Deus traga um avivamento no meu coração, no seu coração, para que você pegue fogo por Jesus de verdade, queridos, mas que não seja apenas uma gritaria, uma palavra de avivamento, mas que seja algo que realmente muda. E uma coisa só é importante, e aqueles que buscam não vai ser tirada. Eu lembro que uma vez eu estava com o irmão indo para a convenção nossa no mês de novembro, geralmente no finalzinho de novembro, e no momento que nós estávamos conversando, eu orando a Deus, pensando, Deus, o que nós vamos fazer o ano que vem, como que vai ser, Deus, qual a estratégia, o que o Senhor tem preparado, Deus, para o ano que vem. O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, e essa palavra tem andado comigo no meu coração. Uma coisa só importa. Uma coisa só importa, queridos. Existe uma unção, queridos, que é encontrada em apenas um lugar. Você pode ir a várias conferências, não é errado, deve ir a conferências que sejam conferências que realmente vão fazer com que você cresça espiritualmente, com pessoas, com homens de Deus, centrados na palavra, não pessoas que estão aí fazendo um monte de coisa para tirar as pessoas da verdade da palavra. Não é errado ir nas conferências, mas você pode ir em várias conferências, queridos, mas você não vai encontrar lá. Você pode ouvir quantos pastores você quiser, pastor abençoadíssimo, está ali, está lá, está daquele lado, está daquele outro lado. Eu lembro que quando eu estava orando, buscando o enchimento do Espírito Santo, aí a gente sempre tinha aquele negócio, né? Tem ali, aí a gente ia lá, dia de casa, a gente ia lá. Mas sabe onde que eu recebi o enchimento, a plenitude, o batismo com o Espírito Santo? Numa casinha humilde da irmã Maria, lá longe, onde a gente estava sempre em oração. A gente sempre estava em oração, eu, a Rose, o pastor Paulo, a Marinalva, ela e o esposo. Muitas vezes em oração, foi lá sozinhos. Não foi numa grande multidão. E nós queremos, querido, sabe, um avivamento. Nós queremos e desejamos isso. Deus reserva, queridos, algumas coisas, somente para você encontrar no secreto com Ele. Não é nas multidões, não é nos grandes eventos. É gostoso quando você vai num lugar e você recebe uma palavra lá, é gostoso. Mas é no secreto que você vai encontrar muita direção de Deus. Se você quiser receber essa direção de Deus, se você quiser receber essa palavra de Deus, se você quiser, você deve ir para este lugar. Esse lugar íntimo de oração,
onde só vai estar você e ele. Lá em 2 Reis, capítulo 9, do versículo 1 a 10, conta a história de Jeú, que era um comandante. E Jeú, ele está lá, e o profeta, o homem de Deus, chama um profeta, fala, pega esse óleo, leva lá, chama Jeú, numa sala separada, e unge ele como um rei de Israel, porque ele vai livrar de Acabe, da família de Acabe, daquela maldição, daquele povo que faz tudo contrário. E ele vai, chega lá, ele chama, ele fala assim, olha, eu queria falar com o comandante aqui. Aí vários estavam reunidos, ele falou, qual deles? E Jeú pergunta, com qual de nós você quer falar? E aí o profeta fala, é com você. E aí eles vão numa sala íntima, numa sala separada, numa sala interna, onde ele ouve a palavra de Deus. Nós necessitamos, queridos, de ir para essa sala interna. Nós necessitamos de sair do meio do povo para estar somente com Deus, para que você possa ter um encontro com Ele e ouvir a voz de Deus. Sabe, é nos separando das demais pessoas, queridos, que nós ficamos a sós com Deus. É nos separando. É onde Deus vai te entregar estratégias, te dar direção. Ele vai te dar orientação para você resolver situações que só você vai resolver, porque Ele reservou essas situações para você resolver. E é lá na intimidade com Deus, na sala, sabe, na sala interna que você vai conseguir ter esse encontro com Deus. Quando nós olhamos para Davi, qual que era a sala interna de Davi? Era o campo. Quando nós olhamos para João Batista, qual que era a sala interna de João Batista? O deserto. Jesus, qual que era a sala interna? Ele escolhia em vários lugares onde ele saía, se separava do povo, da multidão, dos seus discípulos e ia estar a sós com Deus. Foi lá na sala interna que Jeú ouviu Deus. Foi lá na sala interna que Jeú captou o coração de Deus para a nação. E depois ele responde esse convite, desempenhando o papel que Deus chamou para ele desempenhar. É lá que nós precisamos nos encontrar, queridos. É lá que nós precisamos levar tempo, sabe, investir tempo. Você sabia que Jesus está te convidando a fazer parte da história dele? Para a cidade de Carapó, para a nação, para esse mundo? Você sabia disso? Você sabia que Ele te chamou com um propósito, para que você faça parte da história dele? Não é parte da sua história, é da história dele. Você ainda não entendeu? Talvez você esteja se perguntando, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Você deseja clareza para isso? Pois é, queridos, é lá na sala interna, no encontro secreto com Deus, que Deus vai não apenas revelar a sua história, mas Ele vai revelar o seu papel único na história dele, que você vai fazer. É o seu papel. Sabe, a gente vê muitas pessoas olhando o papel dos outros, querendo copiar. Deus tem um papel para cada um na história. O seu é diferente do meu, o meu é diferente do seu. Cada um tem uma função na história. E lá quando nós estamos, queridos, nesse lugar secreto, há esperança. No secreto com Deus há esperança. É neste lugar que nós descobrimos a história que Deus está revelando, queridos. É lá no secreto, é lá a sós com o Senhor, que nós entendemos o que Deus está preparando. E é lá que nós vamos ficar cheios de esperança. É lá que nós vamos nos encher de esperança, porque há uma esperança para esse povo, para essa terra. Há uma esperança para a nossa família, há uma esperança, queridos, para Carapó, há uma esperança. Quando nós olhamos o avivamento no país de Gales, em 1904, com o jovem Evan Roberts, de 26 anos, que maravilha, você lê, é maravilhoso, mas ninguém presta atenção que ele ficou durante 12 anos, dos 14 anos até os 26 anos, em busca
de Deus, pedindo direção de Deus, queimando o coração dele na presença de Deus, ouvindo a direção de Deus. E aí, aos 26 anos, depois desses 12 anos, ele estava em oração e na palavra, sabe, enfiado com na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para saber a direção. Sabe qual que foi o resultado das suas orações? As orações dele moveram os céus. As orações de fé dele moveram o céu. É muito lindo você escutar uma história de alguém que se levantou, mas veja o pano de fundo. Veja por que ele chegou até lá. Como ele chegou até lá. Nós queremos fazer parte de um avivamento, mas não queremos pagar o preço da intimidade com Deus. Não queremos pagar o preço de estar a sós com Deus. Sabe, da sala interna, do lugar secreto. Precisamos dessa geração, queridos, despertada para aquilo que Deus deseja e pode fazer. Essa geração precisa despertar para isso, queridos. Bem como para todas as possibilidades daquilo que Deus pode e tem para fazer nesse tempo. Nós temos que estar, queridos, com o nosso coração aberto. Nós temos que parar de nos impressionar, queridos, com as trevas. Nós temos que estar descobrindo lá no íntimo com Deus, daquilo que Deus tem preparado para esse tempo. E aí sim, nós temos que ficar impressionados com o que Deus vai fazer nesse tempo, com o que Deus vai fazer através de você, igreja, através de cada um de nós. É com isso que nós devemos ficar impressionados. Por isso que em momentos muitas vezes de oração, de vigília, às vezes a gente não percebe, não vê convicção nas orações. Sabe por quê? Porque ainda não descobriram a sua identidade em Deus. Às vezes estão ali como algo metódico. Mas quando você descobre a sua identidade com Deus, quando você descobre, sabe, no seu lugar secreto, no seu íntimo, e quando você está numa reunião de oração, numa vigília, você não está ali mais simplesmente como um espectador, ou simplesmente como, vamos fazer uma oração aqui, já passou tanto tempo, será que vai acabar? Quando você tem a sua vida de intimidade, de busca a Deus, quando você se reúne, queridos, o seu coração está queimando, o seu coração está desejando, e aí quando você diz, Deus transforma a minha cidade, não será apenas uma palavra, Deus transforma a minha cidade, mas será uma palavra profética de um homem, de uma mulher, que tem intimidade com Deus. Muda, Senhor, a minha cidade, muda a minha família, muda a mim. Uma palavra de quem busca relacionamento com Deus. Você começa, queridos, a focar intensamente. E você se apaixona por aquilo que Deus disse. Você se apaixona por aquilo que Ele quer. Ele quer a cidade transformada. Ele quer o povo restaurado. O povo liberto. Você sabe quem pode transformar a cidade? Você sabe quem transforma nações? Você sabe quem pode transformar? São pessoas guiadas por uma palavra vinda de Deus. Não são pessoas eloquentes, não são pessoas sábias, não são doutores, são pessoas guiadas pela palavra de Deus. É isso, queridos. Se você deseja ser guiado pela palavra de Deus para a sua vida, você deve intencionalmente, deliberadamente comprometer-se, queridos, sabe, com o lugar secreto, com a sala interna, com o momento individual seu com Deus. Porque é ali, queridos, é ali no seu a sós com Deus, que Deus vai desenvolver a sua vida e vai trazer você, a tua vida, clareza, autoridade, foco, para aquilo que Ele tem preparado, e a partir dali, você vai desempenhar o papel que Ele escolheu para você. Mas o que tem acontecido? Nós queremos desempenhar o nosso papel, nós queremos fazer o nosso teatro da vida. E não é, queridos, é o papel que Ele escreveu para nós. É o papel que Ele desenvolveu para mim e para você. Não é o que você quer, é o que Ele quer. E quando nós fazemos isso, queridos, nós vamos ter raízes profundas.
Vamos produzir frutos duradouros que produzirão outros frutos duradouros. E assim será uma constância. Eu quero trazer algumas práticas, formas práticas, de você gerar a palavra de Deus e fazer com que essas palavras permaneçam. Muitas pessoas querem uma palavra de Deus, mas muitas pessoas não precisam de uma palavra. Precisam saber das palavras que já foram ditas. Precisa desenvolver a palavra que foi dita. E como que você vai fazer essa forma prática? Como que você vai desenvolver? Como você vai gerar essa palavra dentro do seu coração? Ore. Comece orando. Parece um negócio tão simples, né? Mas há muitos cristãos, queridos, que que não percebe que quando o Senhor fala algo, é preciso gerar em oração. Olha só o que o salmista diz no Salmo 28. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permanecerdes calado, serei como os que descem a cova, ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Queridos, ore a Deus, busque em Deus a palavra de Deus para a sua vida. Vá para a Bíblia Sagrada, está lá as palavras que Ele tanto deseja que você pratique. É lá na palavra. Outra forma prática, mude a sua forma de falar. Mude a forma de você falar. Infelizmente, queridos, o nosso vocabulário, o vocabulário de muitos cristãos, ou pelo menos muitas palavras que nós falamos, que os cristãos falam, não agradam a Deus. Não agrada a Deus. Ou ficamos no achismo, né? Não, eu acho que Deus falou isso. Querido, sabe por que os cristãos estão achando muito? É porque não tem oração no íntimo com Deus. Não tem palavra de Deus. E aí fica no achismo. Não sabe o que Deus quer para ele. Não sabe o que Deus tem preparado. Sabe, a sua linguagem precisa ser alinhada à linguagem de Deus. Ele falou, está falado e pronto, não existe mais. É simples, é só fazer, é só obedecer. Mas você precisa fazer uma pergunta. Eu queria que todos olhassem para mim agora. Todos olhassem para mim agora. Sabe qual a pergunta que você precisa fazer? Se o que você vai falar, você pode dizer para Jesus. Pense em Jesus na sua frente. Eu posso dizer para Jesus o que eu vou falar? Em qualquer lugar, onde eu estiver, seja sozinho, seja acompanhado, eu posso falar para Jesus o que eu vou falar? E é por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que você possa falar a palavra de Deus. Mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você não consiga enxergar, tenha cuidado com o que você fala. Você precisa mudar o modo de falar, o modo da sua vida, sabe, de ser, de como ser. Alinhe a sua fala com a fala de Deus. Alinhe aquilo que Ele quer para você. Alinhe. Lembra de uma coisa, queridos, nós não agimos por sentimentos. O sentimento é inconstante. Deus nunca é inconstante. Deus é pleno. Deus é perfeito. Então, desafio para você nessa semana. Tenha um tempo a sós com Deus, todos, adolescentes, os irmãos aqui, os visitantes, os que estão online. Desafio para você durante essa semana. Mas não é um momento a sós, só um tempo. Separe todos os dias um tempo a sós com Deus. Durante essa semana, vá lá. Você não sabe o que Deus quer falar com você? Fala, vai lá no secreto, vai lá você e Deus. Fala, Deus, fala comigo. Vai na Bíblia, leia a Bíblia. Vai para a oração de novo. Ah, pastor, mas isso dá muito trabalho. Mas é o que vai revelar a palavra de Deus para a sua vida.
Se você continuar no achismo, você vai continuar vagando sem direção, sem saber o que Deus tem preparado para você e sem desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. Então vá no secreto com Deus. Terceiro, outra forma prática, torne a palavra que você ouviu primordial. Após você ter o tempo a sós com Deus, tempo de oração, de Bíblia, você está lá, você recebe uma palavra de Deus, torne essa palavra primordial, coloque o foco na sua vida. Mas às vezes a gente pensa assim, a palavra que Deus me deu é que eu vou ficar rico. Para que você vai ficar rico? Para ser arrogante, orgulhoso, ou para investir no reino? Deus me deu uma palavra, eu vou ter um carro novo. Para que você quer um carro novo? Para que você precisa de um carro novo? Isso não é palavra que Deus tem para nós, queridos. Isso aí qualquer um pode ter. Se você trabalhar, você pode ter. Isso aí não é problema. Se você arregaçar suas mangas, você pode ter o carro melhor que você quiser. Você pode ter. Mas qual que é a palavra de Deus? Então o desafio é você encontrar essa palavra de Deus e torná-la primordial na sua vida. E é através da Bíblia, queridos, que nós temos certeza que Deus está falando conosco. Não é através da mensagem do YouTube, não é através do profeta, é através da palavra de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, é através dela. E é ali que nós precisamos ir. Tem muita gente ainda andando de muleta, precisa de alguma coisa. Irmão, o que Deus tem para mim? Se fosse ligasse para mim nesse sentido, eu ia falar, Deus tem para você a Bíblia toda, vai lá que você vai encontrar. Porque, queridos, é muito fácil isso. E muitas pessoas estão perecendo na fé por causa disso. Vivem se alimentando dessas coisas e esquecem que o verdadeiro alimento está na Bíblia, na palavra de Deus. É ali que você encontra. É ali que você precisa trazer essa palavra primordial para a sua vida. Quarto, prepare-se para a palavra. Olha só comigo esse texto de 2 Reis. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Será que se ela tivesse mais 10 vasilhas, seriam cheias? Se ela tivesse mais 20 vasilhas, seriam cheias? Essa história aqui é de Eliseu, da viúva. Ela perdeu o marido, tinham filhos. E aí o que aconteceu? Ela tinha dívidas para pagar. E se ela não pagasse, os filhos seriam levados como escravos, até pagar a dívida. O que ela faz? Vai no profeta, no homem de Deus, e pergunta para ele, e agora, o que eu faço? E aí ele dá essa ordem, e ela vai para lá. E aí, quando traz a última, e o filho diz, não tem mais nenhuma, cessou. Nós temos que pensar, queridos, e refletir, que o nosso nível de preparo determina o nível do derramamento de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos ser igual Billy Graham, homem de Deus, temente a Deus. Queremos ser igual Paul Yang-Shu, homem de Deus, mas não queremos pagar o preço de vida com Deus que eles tiveram, de relacionamento, de intimidade com Deus. E aí vivemos uma vida rasa, uma fé rasa, uma fé superficial, que qualquer coisinha abala, que qualquer coisinha tira do sério, que qualquer coisinha fica dodói. Não é isso que Deus quer para nós. Sabe, não depende das nossas ações, simplesmente das nossas ações, mas depende o quanto nós estamos envolvidos naquilo que Deus quer fazer. E para você saber naquilo que Deus quer fazer, você tem que conhecer, estar lá no secreto, na intimidade com Deus, na palavra de Deus. É porque é lá que você vai descobrir. E você precisa ter, porque a fé, ela é ativa, a fé é viva.
Você tem que estar preparado, queridos, para a palavra, seja ela pequena ou seja grande. Mas nós vislumbramos um homem de Deus. Você acha que eu não queria ser um pregador igual Billy Graham? Gente, uma mensagem simples, que as pessoas se dobravam perante Deus. Milhões de pessoas conheceram a Jesus, espalhados no mundo inteiro, através da mensagem daquele homem. Milhares de pessoas ainda se convertem ouvindo as mensagens pela internet. Mas, queridos, o quanto nós estamos envolvidos com aquilo que Deus tem para fazer. E às vezes nós ficamos, achamos que é pequeno demais. Seja pequeno, seja grande, queridos, o que Deus tem preparado para nós. Nós temos que responder a pergunta: o que Deus tem dito para você? O que Deus tem dito para mim? Você tem que responder essa pergunta: o que Deus tem dito para você? E o que você tem feito a respeito disso? Deus tem falado, e o que você está fazendo? Tem se preparado? Vou falar da nossa missionária Mônica, que está em Moçambique. Ela é missionária da igreja missionária, e ela é membro da igreja missionária central de Maringá, da galera que veio ontem aqui. A missionária Mônica, ela recebeu uma palavra de Deus sobre ir. A pastora Flávia, ela tem mais conhecimento, porque ela viveu lá junto com ela, conheceu a história. Mas, resumidamente, foi isso. Ela recebeu uma palavra de Deus para ir para a missão em Moçambique. Aí, o que ela fez? Juntou a matula dela, fez a mala dela e foi para Moçambique? Não, queridos, ela tinha uma palavra de Deus para ela, que ela sabia que era de Deus. Ela confirmou na palavra de Deus, tinha certeza, convicção. O que ela fez a respeito? Ela foi se preparar. O que precisa então para ir para missões? Aprenda a falar inglês. Ela aprendeu a falar inglês. Precisava para entrar no país um curso técnico. Ela fez um curso de enfermagem para estar lá. Ela precisava de mantenedores. Ela foi atrás de mantenedores. Ela precisava de um treinamento. Ela foi para os Estados Unidos, tudo com custo dela. A maior parte do custo dela nesse primeiro momento, gente. As pessoas querem ir para missões, querem fazer isso, querem fazer aquilo, mas à custa dos outros. À custa da instituição. A Mônica fez isso com a maior parte do custo dela. Foi para os Estados Unidos, fez um treinamento lá de vários meses. Fez uma viagem para Moçambique, ficou um tempo lá, voltou. Se preparando, queridos, para poder ir para lá. Isso não foi da noite para o dia, levou anos até ela se preparar, estar pronta para ir para o campo missionário. Mas o que ela fez? Queridos, você tem uma palavra de Deus para a sua vida, o que você tem feito a respeito disso? Qual é a sua preparação? Deus falou para mim que eu vou pregar para multidões. Quando você começou a estudar a Bíblia para que isso aconteça? Quando você começou a fazer um curso teológico, nosso seminário, para que você cresça, entenda, compreenda e cumpra o propósito? Mas não é assim, pastor, não precisa disso. Lógico que precisa. Jesus começou o ministério dele com quantos anos? 30 anos. Você acha que o resto dos 30 anos, primeiro ele ficou brincando, jogando boletinha, sabe, brincando com os outros de betes? Ele estava se preparando, queridos, para aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, para o papel que Deus tinha escrito para ele. E é isso que nós precisamos, queridos. Davi foi ungido rei. O que ele fez? Já saiu batendo no peito, falou: eu sou o rei, agora vocês aqui, meus irmãos, tudo vocês vão ter que se dobrar para mim. Ele foi ungido rei, sabe o que ele fez? Voltou para o campo. Porque ele precisava ainda se preparar. Levou anos até ele chegar lá no trono. Ele precisava ainda lutar com o urso, com o leão. Ele precisava ainda aprender muita coisa. Queridos, a palavra que Deus te dá, você precisa se preparar. Deus não dá uma palavra para pessoas que não querem nada. Sabe, que não querem esforço nenhum. Que não se esforça para fazer nada. O pastor não me falou para fazer. O fulano, líder do ministério, não colocou eu para fazer. Está vendo o que precisa fazer? Faça. Fica desviando, às vezes, as pessoas desviam para não fazer nada.
Queridos, o reino está aí. A Bíblia fala que os campos já estão brancos para a ceifa. Está aí pronto para a colheita. Mas continuamos rogando ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Quem são os trabalhadores da seara, queridos? É você. Deus já chamou você como trabalhador da seara. Então se prepare, porque Ele vai te colocar no papel que Ele escreveu para você. Se prepare. Não fique mais, perdão da palavra, moscando. Não fique mais olhando para o Antonte, né? Nossa família tem esse costume de dizer, né? A pessoa fica olhando para o Antonte, não sabe o que vai fazer. Não, se prepara, queridos. Pastor, mas eu não sei. Se prepara. Busca em Deus. E às vezes nós escutamos pessoas admitindo, queridos, que não estão fazendo nada para se preparar para aquilo que Deus colocou na mão delas. Isso é o cúmulo, né? Deus tem chamado, queridos, a nossa igreja para nós desenvolvermos uma liderança forte, querido. Deus tem chamado a nossa igreja, queridos, para nós fazermos com que essa cidade mude em questão de liderança. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para ser uma liderança melhor? Fugindo? No trabalho não quer assumir uma posição de liderança porque tem medo? Olha só, eu vou falar agora, já estou concluindo, 3 razões do fracasso. 3 razões porque as pessoas fracassam na fé. 3 razões porque as pessoas fracassam na intimidade com Deus. 3 razões porque elas não conseguem atingir e alcançar a palavra que Deus deu a elas. Ficam somente no quero, na possibilidade, mas não saem do lugar. A primeira palavra, não creem na palavra de Deus. Não acreditam, Deus deu uma palavra. Querido, se Deus te deu uma palavra, vá para cima, se prepara. Deus te chamou para o ministério, para a missão. Deus te chamou para o ministério pastoral. Deus te chamou para ser um músico. Vai estudar, seja o melhor músico. Não é um quebra-galho. Não é para a igreja qualquer coisa serve. Para o Senhor qualquer coisa serve. Não serve, queridos. Deus quer excelência do seu povo. Deus me chamou para cantar. Então vai fazer um curso de canto. Vai aprender a cantar. Vai aprender. Quando te falarem que você está cantando errado, não fica dodói. Porque isso está aperfeiçoando você. Sabe por quê, queridos? Deus quer que você vença. Agora, o fracasso leva você a não crer na palavra. Noé. Como que você entende que Noé acreditou na palavra de Deus? Ele construiu o barcão, a arca. Num tempo que nunca tinha chovido, ele acreditou na palavra de Deus. Falou, vai chover, faça essa arca. Ele pegou e fez. Como que você acredita que Ana, que estava lá no templo, se derramando perante o Senhor, e aí vem o sacerdote e fala, larga essa embriaguez, larga esse álcool que você está tomando, e ela se levanta e fala assim, eu não estou embriagada, a minha alma está angustiada até a morte. E o homem de Deus dá uma palavra para ela, o que ela faz? Ela não continua ali, mas será? Eu não sei, mas não. Ela vai para casa esperar o filho que Deus tinha prometido. Nós precisamos crer na palavra. E o fracasso leva a gente a não acreditar na palavra que Deus nos deu. Seja em qualquer área da sua vida, seja na sua fé, seja na sua saúde, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja nas suas finanças, seja em qualquer área que for, mas principalmente, queridos, Deus nos chamou para ganhar almas para o reino de Deus. Principalmente, Deus te chamou para você anunciar as boas novas da salvação. Deus te chamou para pregar aquilo que Jesus fez na sua vida. Ele te chamou para isso. Creia nessa palavra. Segunda razão do fracasso, queridos. Não querem fazer coisas que parecem pequenas. Como se achasse que as coisas pequenas é uma perda de tempo. Como se as pessoas pensassem, não, pequeno demais, isso é pequeno demais para mim. Há um versículo na Bíblia que diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, vai também ser desonesto no muito. Queridos, você tem que acreditar. Você tem que crer. Se for pequenas coisas que você
está fazendo, que Deus está te colocando para fazer agora, comece a fazer as pequenas coisas, porque Deus está te preparando para aquilo que Ele te chamou. E às vezes lá na frente não é pequeno, você não conseguiu, foi enxergar. E se você não enxergou, você não fez, você não buscou intimidade com Deus, você não vai alcançar. Mas se você entendeu e acreditou na palavra, buscou, começou fazendo as coisas pequenas, começou estudando música, começou estudando harmonia, que negócio chato, mas começou a estudar harmonia, entender a música, para se tornar um músico de verdade. Não um meia boca que acha que para Deus qualquer coisa serve. Não serve, queridos. Deus deseja excelência em todas as áreas da nossa vida. Então não se feche para as coisas pequenas que Deus está colocando para você. Se abra para as coisas grandes que Ele ainda vai fazer. E começa com as pequenas. A terceira e última razão que leva ao fracasso é a indecisão. Pessoas indecisas. Não querem tomar uma decisão errada. E aí não toma decisão nenhuma. Quem não decide, alguém vai decidir por você. Se você não decidir, alguém vai decidir por você. Então a pessoa indecisa, queridos, tem medo de tomar uma decisão. Sabe, Deus não pode te guiar se você estiver parado. Se você não sair do lugar, Deus não pode te guiar. Porque Ele manda, é para cá, você fica parado. É para cá, você fica parado. Não sai do lugar, como que você quer ser guiado por Deus? Obedeça a palavra dEle. Obedeça o que Ele colocou para você fazer. A verdade é que você precisa se envolver no que Deus disse a você. O que está escrito na Bíblia Sagrada. O medo do fracasso, ele é real, quer dizer, ele é verdadeiro. Nós ficamos muitas vezes com muitas incógnitas, né? Mas e se não der certo? O que vão pensar de mim? Aí tem aqueles que torcem para que você não consiga. E aí você pensa nessas pessoas que estão torcendo para que você dê errado. E aí fala, mas se... E aí como as pessoas vão ficar felizes da vida porque eu não consegui. E aí você não sai do lugar. O texto de Mateus 25 fala a parábola dos talentos, onde o Senhor deu 10 talentos para um, 5 para um e 1 para o outro. O 10 e o de 5 multiplicaram, 1 escondeu, um medo. Sabe qual que era a intenção maior do dono do Senhor? Ele não estava preocupado se ele ia perder aquele talento. Mas a pior decepção para o Senhor foi que aquele servo se mostrou o quê? Por causa do medo, ele se mostrou um servo inútil. Essa é uma palavra dura, queridos, que nos confronta. Mas o medo nos leva à inutilidade. O medo de fazer, porque a única coisa que você tem, lá em casa a gente sempre fala uma coisa, né? Quando tem alguém que tem que decidir alguma coisa, fazer alguma coisa, perguntar alguma coisa, pedir alguma coisa, a gente fala assim, o não você já tem. O não você já ganhou, você já tem ele. Então você pode ir para frente, você pode conseguir, você pode conquistar. Então é isso, queridos. Nós não podemos ficar parados. O medo faz servos inúteis. A única forma que nós podemos realmente falhar em sermos filhos e filhas de Deus é nos recusando a usar aquilo que Ele nos entregou. A única forma que nós podemos realmente falhar é não fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Se você não fizer aquilo que Ele pôs para você fazer, você vai falhar. Mas se você fizer, queridos, você vai ter bom êxito. Você pode dar umas pisadas na bola, errar aqui, errar ali, mas você lá na frente vai conseguir aquilo que Deus colocou para você fazer. Então não tenha medo, não seja um indeciso. Alguém disse, não sei quem disse, essa frase, diz assim: a diferença entre homens e mulheres de Deus que impactam o mundo e os que não impactam é que aqueles que impactam não têm medo de falhar por Deus. Olha aqui, lê aqui comigo, vai lá. A diferença entre homens e mulheres de Deus que impactam o mundo e os que não impactam é que aqueles que impactam
não tem medo de falhar por Deus. Você tem medo de falhar por Deus? Homens e mulheres que vão impactar o mundo, queridos, não tem medo de falhar por Deus. Deus sempre vai estar lá com você. Mesmo no momento que você falhar, Ele vai estar lá. Se você falhou tentando acertar, Ele vai estar lá. Ele vai estar lá para te ajudar, para te levantar. Não, filho, levanta, vamos de novo. Vamos começar de novo. Mas não deu certo, Senhor. Eu tentei, eu fiz de tudo, eu dei o meu melhor. Eu suei a camisa, eu fiz tudo que precisava, mas não deu certo. Eu vou de novo. Vai de novo. Você sabe que aqui não vai dar certo. Então vem para cá. É igual a história da lâmpada, né? Tenho 10.000 formas que não dá certo. Então essas eu já não preciso usar mais. Eu vou para que dá certo. E vou sempre lutar para que aconteça isso. Queridos, para que as suas raízes de confiança e crescimento verdadeiro se aprofundem e fortaleçam-se, você deve, como Davi e como Jesus, estabelecer um estilo de vida no secreto, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Em meio ao processo, o processo de Deus está acontecendo. Coisas boas estão acontecendo, batalhas estão acontecendo, mas não desista, você está no processo de Deus. Permaneça firme, não recue. Busque intimidade com Deus. Busque tempo com Deus, a sós com Deus. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. Se é uma dessas pessoas indecisa, sabe, você tem medo de fracassar, está tendo dificuldade de crer na palavra, coloque para Deus agora: Senhor, eu quero mudar isso na minha vida, quero mudar essa história dentro de mim, eu quero crer na Tua palavra, mesmo que eu tenha que começar, e é certo que eu vou começar com pequenas coisas, mas eu não vou parar, eu não vou parar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, cada um, queridos, você que está aqui nessa noite, ore ao Senhor, coloque a tua mão no teu coração, feche os teus olhos, ore ao Senhor agora, coloca diante de Deus: Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu tenho dificuldade, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero ser indeciso, Senhor, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero ouvir a Sua palavra, eu quero obedecer a palavra que o Senhor me deu, eu quero cumprir o papel que o Senhor escreveu para mim. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor, ó Deus, faça aquilo que é importante, Senhor, faça aquilo que é especial para nós, ó Pai, e que nós, cada um de nós, possamos, ó Deus, nos dedicar a tempo contigo, Senhor, a vida no Teu altar, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos perdoa, Senhor, as falhas, nos perdoa quando não acreditamos, nos perdoa quando não desenvolvemos o papel que está para nós desenvolvermos. Nos perdoe, Senhor, quando não fazemos o que precisamos fazer. Mas agora, Senhor, nós nos rendemos porque queremos de Ti, Senhor. Se você quer, queridos, uma vida de intimidade, se você quer cumprir aquele desafio dessa semana, de você separar um tempo todos os dias para estar com Deus, só você e Deus, só você e Ele, seja 10 minutos, mas esteja só você e Ele, a Bíblia. Eu quero te pedir que você se coloque em pé, com a sua mão no seu coração, vamos orar juntos, porque, queridos, Deus vai revelar coisas maravilhosas, Deus vai revelar coisas tremendas para você, Deus vai te dar uma palavra poderosa para você. Acredite nisso, queridos, creia na revelação da palavra de Deus. Ora comigo assim: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, e eu me disponho, durante essa semana, a separar um tempo, todos os dias, para estar no secreto com o Senhor, buscando uma intimidade com o Senhor. Eu desejo
ouvir a tua palavra para mim, e eu quero desenvolver o papel que o Senhor tem para mim na tua história, em nome de Jesus.